A comissão especial que examina o Plano Nacional de Educação reuniu-se para analisar as alterações feitas pelos senadores no projeto. Entre as mudanças feitas no Senado, está a retirada da meta que previa que em 10 anos 40% das novas matrículas seriam em instituições públicas de ensino superior. Outra alteração é a ampliação para 10 anos do prazo para que 100% das crianças estejam alfabetizadas aos 8 anos de idade. Na proposta original, o prazo era de 5 anos. Para debater o tema, convidamos as deputadas professora Doria Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, e Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate. Deputada Doria Rezende, como é que a senhora vê essa proposta? Bom, Tarcísio, eu acho que a nossa comissão vai ter bastante trabalho, porque houve alterações no texto. É um texto que foi bastante debatido aqui nessa casa, né? A comissão especial se debruçou, o relator Ângelo Vagnoni teve uma grande preocupação de ouvir diferentes atores. Eu acho que o texto tinha avançado muito. Entendo que é preciso analisar o que houve de avanço, de mudanças para melhor no Senado e como é possível conciliar. Nesse caso da alfabetização, eu vejo com um pouco de preocupação, embora entenda que hoje existe um programa que trata dessa questão da alfabetização. Nós temos uma tarefa importante que é de formação dos professores. A maioria dos nossos professores saem sem preparo para a questão da alfabetização, né? Na sua formação, eles não têm orientação, eles não são orientados. Na verdade, se a gente pegar os currículos de formação de professores dos cursos de pedagogia e até de normal superior, menos de 16% deles tratam da disciplina alfabetização. Então, em virtude disso, tem hoje um programa e teve uma lei aprovada nessa casa que introduziu um trabalho, um pacto firmado entre a União e os estados e basicamente com os municípios, que é quem faz a alfabetização. Acho que é preciso analisar em que base e por que o Senado ampliou o prazo, né? E acho que tem temas até que precisam ser enfrentados com maior cuidado. A questão do ensino superior público também me preocupa um pouco, porque o atendimento hoje houve avanços, mas ainda é muito baixo comparando com o público que espera o acesso ao ensino superior. Existem programas que também atendem a população carente através do ensino superior, como o ProUni, o FIES, que não é público, então a gente compreende esse esforço e é preciso conhecer qual a base que o Senado fez essa alteração. Deputada Fátima Bezerra, a senhora como é que vê esse Plano Nacional de Educação? Olha, Tarcísio, primeiro eu quero saudar aqui a retomada da comissão especial, que agora esperamos e vamos nos empenhar para isso, que possamos concluir a aprovação do Plano Nacional de Educação. Como a deputada Dorinha aqui já mencionou, esse Plano Nacional de Educação foi o projeto de lei até hoje mais discutido e mais debatido na Câmara dos Deputados. É bom lembrar que ele foi recordista em matéria de emendas. Ele recebeu mais emendas do que a Constituição. A Constituinte de 1988 teve em torno de 1.800 propostas de emenda. O PNE, só na Câmara, passou da casa de 3.000 emendas. Passou 2 anos aqui na Câmara, foi para o Senado, passou mais de 1 ano no Senado. Como houve alterações, voltou para cá. Qual é a nossa tarefa agora? A nossa tarefa agora é exatamente, enquanto comissão especial, buscar um entendimento para que a gente possa chegar no plenário, Dorinha, com o entendimento já firmado. Você imagina um projeto dessa natureza, projeto de lei que tem 21 metas, que trata da expansão, ou seja, da ampliação e universalização do atendimento escolar, da creche até a pós-graduação,
passando, né, pela valorização do magistério brasileiro, inclusive com uma meta nova, né, que é a meta 21, que trata do fomento e incentivo à ciência, tecnologia e inovação, que eu quero dizer o seguinte: você imagina um projeto de lei dessa magnitude, 21 metas, 177 estratégias. Se a gente não conseguir construir o consenso, o entendimento no âmbito da comissão especial e vir debater meta por meta no plenário da casa. Então, eu sou otimista. Eu acho que o que é que nós temos que fazer agora enquanto comissão especial é buscar o texto do Senado versus o texto da Câmara e definirmos, ou seja, definirmos uma proposta que esteja em consonância com a sociedade, com os movimentos sociais. Você tem a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o movimento estudantil UniUBS, você tem o CONCED, você tem a Undime, você tem a CNTE. Enfim, eu acho que, Dorinha, que o norte que nós deveremos perseguir aqui na Câmara é que tenhamos um relatório em consonância, sobretudo, com as deliberações da Conferência Nacional de Educação. E o relatório do deputado Ângelo Vagnoni, que foi o relator aqui da Câmara, é um relatório muito bom, muito bom. Você, por exemplo, pega a meta 17 do relatório de Vagnoni. A meta 17 ficou muito clara. Ela trata lá de equiparar a remuneração dos profissionais da educação à remuneração dos demais profissionais com formação equivalente. Isso significa o quê? Significa no prazo não de 10 anos, porque nós antecipamos para 6 anos, significa a gente dobrar o valor, né, do piso salarial do magistério hoje existente e que é uma batalha cotidiana para cumprir esse piso. Esse piso está em quanto hoje? Esse piso agora, com o reajuste que sofreu, de 8,32, ele foi para casa de 1.697. Sofreu mesmo. Sofreu mesmo, exatamente, porque havia uma expectativa de um reajuste maior. Muito maior. Então, veja bem, o Plano Nacional de Educação aprovado significa que a partir do dia seguinte, ele entra em vigência, a vigência dele são 10 anos, mas para cumprimento da meta 17, né, Dorinha, nós antecipamos em 6 anos. Significa que nesse período de 6 anos, o piso salarial do magistério vai ter que ter um reajuste robusto, ou seja, ele tem que ter não só o INPC, mas ele tem que ter um mecanismo que garanta ganho real. Por quê? Porque no prazo mínimo de 6 anos, nós teremos que dobrar o valor do salário médio dos professores que está aí. Isso levando em consideração estudos que foram feitos que mostram, Tarcísio, uma coisa interessante e, ao mesmo tempo, uma distorção muito grande. Ou seja, a média do piso salarial no poder executivo dos profissionais com nível superior é em torno de R$3.000. E a média salarial do professor, que tem a mesma formação, que passou pela universidade, é em torno de R$1.500. Então, daí a importância dessa meta 17, repito, de melhorar o salário do professor, associado também às outras metas, que é apostar fortemente na política de formação inicial e continuada, porque não basta só melhorar o salário. Deputada Dorinha Seabra Rezende, a senhora falou na necessidade de formação dos professores, quer dizer, do ensino superior, quer dizer que os professores têm uma formação de baixa qualidade? Olha, na verdade eu fiz uma referência porque existem várias pesquisas, né, realizadas por instituições respeitadas, como Fundação Carlos Chagas, Unesco, que vem analisando o perfil de formação dos nossos professores. E isso é importante a gente destacar, que não é uma responsabilização do professor, mas muito mais uma tarefa das universidades, das faculdades e do próprio Conselho Nacional em aprimorar as diretrizes de formação. Os professores têm uma formação ruim na maioria dos casos,
as pesquisas feitas não só avaliaram os professores de pedagogia, normal superior, mas biologia, história, física, química, língua portuguesa, mostrando que, em geral, o curso que forma esse professor, ele é muito mais voltado à formação de um bacharel do que uma pessoa que vai lidar com o ensino. E é uma coisa histórica, há muitos anos, esse perfil de formação entre a licenciatura e o bacharelado se repete, um desprestígio para a licenciatura. Então, essa tarefa de melhorar a formação, ela é essencial para a melhoria da qualidade. E ela vem junto com como foi colocado aqui pela deputada Fátima Bezerra. A gente precisa investir na formação continuada para corrigir quem teve uma formação ruim, inadequada, precisa mexer na formação que está sendo realizada hoje e precisa ter salário digno, porque com salário digno você vai atrair os jovens do ensino médio com interesse de ser professor. Então precisa ter salário. Quando eu digo que o piso sofreu, porque na verdade não foi cumprida a lei, a nossa expectativa, a deputada coordenou um grupo de trabalho nesse desejo de manter uma evolução que atrai, que muda o perfil de carreira. Infelizmente, isso não tem acontecido. Agora, a senhora concorda com a deputada Fátima Bezerra que é necessário promover um aumento no salário dos professores do ensino superior? Na verdade, eu concordo que de maneira geral, mas o foco nosso, e acho que foi o que a deputada colocou também, é a educação básica. 40%, o profissional da educação básica ganha em torno de 40% aos profissionais que tiveram formação semelhante, não é nem igual, porque o professor precisa estar estudando o tempo todo, se qualificando. Então, a defasagem dessa estrutura de salário e de carreira é muito grande. Agora, é lógico que isso vem acoplado com a questão de financiamento. É preciso a União botar dinheiro, é preciso os estados e municípios organizarem as suas carreiras para que o dinheiro da educação fique só na educação, não tenha nenhum tipo de maquiagem, porque precisa de dinheiro, mas precisa ter seriedade na aplicação do dinheiro também. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta com as deputadas professora Doria Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, e Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Nosso debate é sobre o Plano Nacional de Educação. Deputada Fátima Bezerra, a senhora tem algum reparo a fazer? Não, pelo contrário. A deputada Dorinha mencionou aqui o tema do financiamento, né? Importantíssimo, né? Aliás, é a meta 20 do Plano Nacional de Educação, porque veja bem, Tarcísio, o projeto, o Plano Nacional de Educação, e aí eu me refiro especialmente ao relatório aprovado por nós aqui na Câmara, coordenado, né, pelo deputado Ângelo Vagnoni, esse projeto está bom, é um projeto ousado. Aliás, ele está bom porque ele dialoga muito com as deliberações da Conferência Nacional de Educação. Veja bem, nós falamos aqui da meta da valorização do magistério. Nós temos a meta da expansão. Olha quanta ousadia as metas que tratam da expansão. Por quê? Porque significa, por exemplo, creche. Nós temos 20,7% das nossas crianças de 0 a 3 na creche. Nós queremos, nos próximos 10 anos, chegar no mínimo a 50%. Pré-escola. Nós queremos não só expandir as vagas na pré-escola, mas nós queremos universalizar. Aliás, no Plano Nacional de Educação, de acordo com a Constituição, nós temos agora até 2016 para que a rede pública, seja municipal, seja estadual, garanta o direito à criança e o jovem adolescente da creche até o ensino médio. No ensino superior, nós mencionamos aqui, nós temos o quê? Cerca de 14%, 16% dos nossos jovens de 19 a 24 anos com acesso à universidade. Nós queremos, no mínimo, triplicar. Então, como ela colocou aqui, isso só se faz com dinheiro. É bem verdade, me permita aqui dizer, que nesses 12 anos de governo Lula e governo da presidenta Dilma, nós ampliamos muitos investimentos na educação. Nós pegamos o PIB em torno de 3,3% e nós estamos hoje na casa dos 5,7%.
Mas 5,7. 5,7. Mas nós temos que, para avançar, ou seja, para a gente realizar essas metas que o novo Plano Nacional de Educação propõe, nós temos que ousar, nós temos que chegar a 10% do PIB. A meta 20, ela é muito clara. Na hora que começa a vigorar o novo Plano Nacional de Educação, no prazo de 5 anos, nós temos que chegar a 7%, né, Dorinha? E até o 10º ano, nós temos que chegar exatamente a 10% do PIB. Isso significa... Isso, 10% do PIB, quando? Em 10 anos. Em 10 anos. Nós hoje estamos em 5,7. Nós queremos, no prazo de 5 anos, chegar a 7% do PIB e, no prazo de 10 anos, chegar a 10% do PIB. Isso significa também, Tarcísio, buscar novas fontes de financiamento para a educação brasileira. Daí a importância que teve nós termos aprovado o projeto de lei que a presidenta Dilma mandou para o Congresso Nacional, que foi a destinação dos royalties para a educação. Ou seja... Os royalties do petróleo. Do petróleo. Nós vamos ter 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde e 50% do fundo social do petróleo para a educação. Claro que a deputada Dorinha sabe, assim como eu, que esses recursos, né, Dorinha, ainda não são suficientes, né, para a gente garantir o financiamento adequado do Plano Nacional de Educação. Mas, sem dúvida nenhuma, se constitui, né, num passo muito importante, porque, afinal de contas, primeiro, é a simbologia. Você ter pegado uma riqueza que vai se acabar um dia, que é petróleo, e pegar petróleo e transformar em conhecimento, em educação, em livro, e valorização e incentivo do professor. Então, o que eu quero, portanto, aqui para colocar é que a meta da expansão, ou seja, ampliar as vagas da creche à pós-graduação, dar ao professor brasileiro um salário justo, um salário decente, associado a uma política de formação, isso é necessário dinheiro, né? Por isso que nós não podemos abrir mão da meta 20, né, Dorinha, que é garantir que cheguemos a 10% do PIB na educação pública. Agora, deputada Dorinha, a senhora falou na necessidade de elevar o nível de formação dos professores do ensino superior. Seria adequado, por exemplo, o governo federal instituir escolas de formação do professor do ensino superior? Olha, eu acho que não necessariamente. Eu acho que o Ministério da Educação já chamou para si a responsabilidade, vem estimulando as universidades locais, públicas e até municipais ou estaduais a atuarem na formação de professores. Nós temos uma rede nacional, né? Tem. Isso que quando eu digo chamar para si é isso. Criou uma rede permitindo essas instituições conversarem. O desafio e o Conselho Nacional também formou um grupo de trabalho recente, porque é o Conselho que tem essa competência de definir as diretrizes para as universidades e faculdades que formam o professor. Então, a tarefa hoje eu entendo que está na mão do Conselho, da sociedade civil, do CONSED, Undime, nossa aqui enquanto Câmara e Comissão de Educação, para definir diretrizes de formação que atendam à necessidade da qualidade, da educação básica. Então, acho que essa tarefa ela precisa ser enfrentada. E eu gostaria de reforçar que, na verdade, tem situações preocupantes, porque como o salário não é atrativo, as licenciaturas têm uma concorrência muito baixa. Então, ela vem crescendo, na verdade, diminuindo nos últimos anos a procura pelos cursos de formação. Então, se por um lado nós precisamos melhorar os cursos de formação, a carreira tem que ser boa para poder que os jovens se interessem em ser professores. Hoje, os números mostram que menos de 2% dos jovens do ensino médio se interessam em ser professores. A remuneração tem que ser atraente. Tem que ser atraente, a carreira tem que ser boa. O déficit, né, Dorinha? Você veja bem, Tarcísio, isso é insustentável, isso. Nós temos um déficit de professores na área de física, de química, de matemática, em torno de mais de 200 mil. E não é porque... 200 mil? 200 mil professores em todo o país. Qualificados, né? E veja bem, e não é porque os jovens não queiram exercer a profissão do magistério. Não se trata disso. O que os jovens não querem é exercer uma profissão, tá entendendo? Que não tenha
a devida valorização e o respeito que essa profissão exatamente requer. Daí, Tarcísio, a gente apostar muito no Plano Nacional de Educação. É muito importante que não só os movimentos sociais, os gestores, mas a sociedade em geral acompanhe o desfecho do debate e da aprovação do Plano Nacional de Educação aqui. Porque, na verdade, o que está em jogo nesse momento é o presente e o futuro desse país. Não adianta pensar que terá um outro caminho para que a gente tenha, de fato, um desenvolvimento inclusivo, um desenvolvimento com geração de emprego, com distribuição de renda, né, um desenvolvimento sustentável. Não há outro caminho se não for o caminho via a questão da educação, né? Então, é por isso que nós temos enfatizado muito que nós precisamos aprovar um Plano Nacional de Educação, ou seja, dar ao Brasil, dar ao país, um novo Plano Nacional de Educação exequível, pé no chão. E pé no chão significa, em primeiro lugar, ter financiamento adequado, né, Dorinha? Ter financiamento suficiente. Você veja bem, as metas, a questão da educação profissional. É bem verdade que houve uma verdadeira revolução ao longo desses 12 anos, que foi a expansão do ensino técnico via a Rede Federal de Educação Profissional. Os Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, espalhados pelo Brasil afora, né, estão renovando a esperança dos jovens e se constituindo nesse exato momento importante vetor para promover o desenvolvimento regional. O meu estado é um exemplo disso, o Rio Grande do Norte. Nós levamos 100 anos para ter 2 escolas técnicas. Em 10 anos, nós temos agora já 19 em funcionamento e agora em 2014 serão entregues mais 2. Ou seja, nós passamos de 144 escolas em 2002 e vamos chegar a mais de 500. Sabe qual é a meta no novo Plano Nacional de Educação? É a gente chegar a, no mínimo, 1.000 novas escolas. Está aí o Pronatec, também outra política pública importante, necessária. Já são mais de 5 milhões de vagas. Agora, nós não podemos descuidar de maneira nenhuma da expansão via a rede pública, que é a questão da educação profissional. O próprio ensino superior. O Enem agora, Dorinha, mostrou, ou seja, assegurou mais 171 mil vagas em todo o país. Nós passamos, em 2002, de 3,3 milhões de alunos matriculados para dobramos. Já estamos hoje, passados 10 anos, com mais de 6 milhões de novos jovens tendo acesso ao ensino superior. Mas ainda tem muita gente fora, né, Dorinha? Bastante. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. A senhora quer dizer alguma coisa, professora Dorinha? Eu queria fazer um apelo, na verdade. Esse plano está essa legislatura teve a tarefa, são quase 4 anos de debate, discussão. Nós temos uma responsabilidade séria, porque o país está sem um Plano Nacional de Educação desde 2011, né, sem uma diretriz e metas. Esse plano avança muito, mas fazer um apelo para que a população acompanhe, para que cobre dos seus deputados, porque na comissão especial nós estamos debatendo esse tema e conhecemos bastante. Agora é importante chamar a atenção que ele vai a plenário. Como ele vai a plenário, nós vamos lidar com deputados que não lidam com a causa da educação, que não acompanharam o debate. E nós precisamos garantir que o que foi amadurecido na Conferência Nacional de Educação e na própria comissão seja respeitado. Então, chamar a população para acompanhar, para nos fortalecer, cobrando dos seus deputados e deputadas que referendem, que contribuam para melhorar o texto, mas que tenham um respeito à discussão que foi travada longamente, até mais do que o necessário, porque a gente devia ter conseguido já ter votado o plano, mas que a gente consiga entregar para o país esse novo Plano Nacional de Educação. É nele que está garantido a atenção da creche até a pós-graduação. O compromisso de um país em ter uma educação de qualidade e respeito aos nossos professores. Eu queria aqui agradecer a presença das professoras Dorinha Rezende, Dorinha Seabra Rezende e Fátima Bezerra, que são professoras também de ensino superior. O Brasil em Debate termina aqui.
Nossa conversa foi sobre o Plano Nacional de Educação. Eu sou Tarcísio Holanda e espero você em um próximo programa.